E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui para falar sobre a nova série da Max, As Garotas do Ônibus. As Garotas do Ônibus chegou à Max na última quinta-feira, dia 14 de março, e vai acompanhar 4 jornalistas cobrindo as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Elas têm opiniões muito diferentes e também trabalham para blogs e revistas e jornais com posicionamentos bem diferentes também, mas de alguma forma elas conseguem se conectar e se unir ali. E desde essa premissa eu já fiquei muito curiosa para assistir, então dei o play. Por enquanto a gente só tem os 2 primeiros episódios disponíveis na Max, então eu vou comentar aqui minhas primeiras impressões para comentar se vale a pena continuar assistindo ou não. Pode ficar tranquilo que esse vídeo não vai ter spoilers sobre a série, então pode assistir tranquilamente. E se você gostar, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, porque eu falo muito sobre séries por aqui, sobre filmes, sobre música. Você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Como eu disse, a série vai acompanhar essas jornalistas que vão cobrir as eleições presidenciais dos Estados Unidos. É algo assim que elas estão cobrindo bem no começo ainda, e eu acho que a série vai ter um timing muito bom com as eleições presidenciais dos Estados Unidos que realmente acontecem nesse ano. Eu já me identifiquei com algumas personagens, eu achei que à primeira vista as personagens são legais, e é interessante acompanhar, principalmente porque o sistema eleitoral dos Estados Unidos é muito diferente do brasileiro, então ele vai trazer visões ali muito diferentes do que a gente já tá acostumada. Mas mesmo sem conhecer muito, eu sinto que dá pra entender se você tem aquela visão geral de ter os partidos principais, democratas e republicanos, e que cada partido elege um candidato principal pra representá-los ali. A gente vai ter essa visão nesse começo de série. E o modo como funciona a série é que essas jornalistas ficam responsáveis por cobrir e acompanhar principalmente uma das pessoas candidatas ali. E aí elas vão viajando de ônibus por todo o estado, acompanhando cada passo dessa pessoa para ter todos os detalhes de quem ela é, do que ela faz, e reportar isso pro público para eles ficarem sabendo. Então é uma análise muito legal porque elas acabam realmente ficando muito imersas dentro daquilo e tendo um contato maior umas com as outras. E eu senti que a série é muito boa em equilibrar esses temas políticos com a cobertura jornalística, mas também com a vida pessoal de cada uma pra gente entender um pouco mais sobre cada uma delas. A gente tem como protagonista a Melissa Benoist, que é de Supergirl. Ela é a Sadie McCarthy. Ela é uma jornalista muito sonhadora, ela é muito convicta nas ideias dela, ela tem muita esperança de mudar o mundo, ela realmente acredita nas pessoas. E é interessante acompanhar, né, a visão dela sobre tudo. A gente tem o panorama dela principal, ela que a gente vai ver mais colocar a mão na massa, descobrir os detalhes e ver o que tá acontecendo ali. Então eu gosto de acompanhar, ela é um nome muito grande aí também. Junto com ela a gente tem a Carla Gugino, que é também uma atriz aí bem renomada, já esteve em várias produções. Ela vai fazer uma jornalista chamada Grace Gordon Green, que é uma jornalista que tá há mais tempo aí em cena, ela já tem muitos contatos, a família dela tá envolvida com políticas também, ela tem um jeito mais fácil de conseguir informações, ela é muito direta no ponto, ela é bem do jornalismo tradicional ali, e ao mesmo tempo a gente vai ver um pouco da vida pessoal dela, principalmente envolvendo família. Ela tem uma relação difícil com a filha e com o pai, e aí a gente já vai vendo alguns panoramas da vida pessoal enquanto ela lida com as duas coisas ao mesmo tempo. Além disso, a gente tem a atriz Christina Elmore como a Kimberly Kendrick, que é uma jornalista negra que trabalha numa emissora muito conservadora. Só que ela trabalha lá pra, enfim, conseguir conquistar o espaço dela. Ela tem ideais políticos diferentes das outras mulheres que estão ali, mas ela, ao mesmo tempo, quer lutar um pouco pelas mulheres, pela verdade, e ela vai tentando se encontrar ali, já sofrendo muitas vezes o racismo escancarado, que ela parece que já está acostumada com isso. Então ela é uma mulher muito resiliente, mas ao mesmo tempo ela tem momentos de vulnerabilidade que a gente vê por baixo ali nesses primeiros 2 episódios. Por fim, a gente tem a Natasha Bannon como a Lola High. Ela é uma influencer. Ela acaba conseguindo participar dessa cobertura jornalística da política porque ela é uma jovem influencer que se envolve com política e ela acaba tendo uma comunicação muito boa com a geração mais jovem. Então ela traz aí uma voz completamente diferente. Ela não tem nada do jornalismo tradicional, ela não sabe os termos principais, mas ela tá muito ali ambiciosa pra lutar.
Então são 4 personagens muito diferentes, o que eu gosto, porque elas têm embates entre si, mas ao mesmo tempo muitos pontos em comum, né, de tentar achar a verdade, comunicar e fazer alguma diferença, mas é fácil você escolher alguma com que você mais se identifica, ou torcer mais por ela, acompanhar. Eu gosto dessa variedade ali de expressões diferentes e ao mesmo tempo o modo com que cada uma se conecta, né? A gente tem um segundo episódio em que a gente vai ter um embate muito grande entre a Lola e a Grace, que é a jornalismo tradicionalzão e a influenciadora, e aí é muito legal como as duas estão muito cabeça duras, mas ao mesmo tempo no final elas já começam a se abrir uma pra outra, entender os dois lados. E ao mesmo tempo, entre a Sage e a Kimberly também vai ter esse embate, porque são duas mulheres em 2 jornais grandes que têm posições políticas completamente diferentes. Uma não concorda com as opiniões da outra, mas ao mesmo tempo uma entende algumas atitudes e o trabalho e elogia o trabalho, porque elas sabem que elas fazem um bom trabalho independente das opiniões. Então eu gosto como a série traz vários pontos de vista ali e coloca essas personagens como uma representação do mundo pra ver que às vezes elas podem não concordar, mas ao mesmo tempo elas têm um respeito e uma comunicação ali que eu acho importantes. E assim, a gente só tá em 2 episódios, né? Mas eu sinto que a série dá uma evoluída bem ali em apresentar essas personagens. Eu diria só que, por enquanto, eu ainda acho a Lola um pouco muito estereotipada. Eu acho que ela ainda tá muito assim, a pessoa do celular que não sai das redes sociais e que não tem muito conhecimento de mundo, ela tá muito focada ali. Eu acho que ainda dá pra aprofundar um pouquinho mais ela. Outra coisa que eu gosto também é que a primeira cena da série é o final. Então a gente já tem um spoiler aí de que a personagem da Melissa Benoist vai ser presa por algum motivo. E aí isso é legal porque faz a gente querer entender o que ela fez pra acabar sendo perseguida pela polícia e presa no final. E ao mesmo tempo a gente também já tem um spoiler de que essas mulheres vão se unir em favor de alguma das candidatas ali. Porque por enquanto a gente tem um panorama meio aberto ali de candidatos que elas podem se envolver, tem pessoas muito diferentes concorrendo. Tem uma que a princípio é a que elas vão acompanhar e que elas estão assim mais a favor, mas aí surge escândalo, né, no meio que elas têm que cobrir, e aí muda completamente a opinião do público. Então tem muitas reviravoltas que eu acho que vai ser interessante acompanhar. E aí agora a gente vai ver qual vai ser essa candidata, né, que elas vão se unir a favor. Outra coisa que eu acho legal comentar aqui, essa é uma série criada pela Julie Plec, que é um nome que eu já estou muito familiarizada, porque ela é a criadora de The Vampire Diaries. E ela não só fez The Vampire Diaries, como ela fez depois os spin-offs, The Originals e Legacies. Então, ela é uma mulher que tá indo pra um cenário completamente diferente, né? Ela saiu dos vampiros e foi pra política. Mas ela deu entrevistas falando que o objetivo dela é sempre captar as relações pessoais por trás do tema geral. Então, às vezes ela podia estar falando de vampiros, mas ela tava falando sobre relações familiares, irmãos e amor. E aqui ela tá falando sobre política de forma geral. Ela disse que foi inspirada nas eleições de 2016, que foi o Trump contra a Hillary Clinton. Então, assim, ela pegou ali um pouco deles pra se inspirar pra essa obra, pra colocar ali uma força feminina, que é muito importante que a gente tem aqui, mas ela vai explorar muito mais que isso nessa série, e é o que a gente já tá vendo, né? A gente já tem relações familiares através da Grace, a gente tem a relação com a internet e novos influenciadores chegando e pegando cargos profissionais ali, de certa forma, e como isso mexe com as estruturas através da Lola. A gente tem a Sage ali, que é muito sonhadora, mas às vezes ela precisa ser um pouco mais pragmática. Ao mesmo tempo, ela tem um envolvimento romântico aí, que também vai bagunçar bastante a vida dela. E a gente tem a Kimberly, que envolve muitas questões, né, políticas e sociais e raciais envolvendo ela. Ao mesmo tempo, ela vai se casar e ela tem que lidar com a sogra e ao mesmo tempo com os preparativos do relacionamento, do casamento, enquanto ela tenta estabelecer o lugar profissional dela. Então, eu acho que vai ser muito legal acompanhar os próximos capítulos, focando justamente nessas relações pessoais dessas mulheres tentando se impor na profissão, ao mesmo tempo em que lidam com tantas coisas por trás. Enfim, estou ansiosa. Eu achei que esses 2 episódios são bem promissores e tô muito curiosa pra ver o que vem por aí. Mas e aí? Você já assistiu a série ou ainda não decidiu se vai ver? Se você achou que esse vídeo te ajudou, você vai assistir ou não? Comenta tudo aqui pra gente continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!